Fala pessoal, eu tô com um sensor aqui, ó, que vai medir a umidade do solo de uma planta aqui, utilizando o Arduino e esse display LCD para dizer para nós as informações a respeito do controle de umidade que a gente está fazendo dessa planta. Então aqui o sensor ele não está ainda dentro da planta, né, medindo a umidade, ele está fora. Então a gente está vendo aqui a umidade baixa e o LEDzinho vermelho acendeu. E a gente pode também verificar essa informação no próprio monitor serial da própria IDE do Arduino. Eu vou aqui, ó, colocar o sensor um pouquinho aqui na nossa planta. A ideia é o que? Conforme eu vou alimentando a minha planta, né, regando ela, ele vai identificar que a umidade está boa. Se a umidade estiver boa, ele vai acender o LED verde. Se a umidade tiver, se a planta estiver seca, né, sinal que eu preciso regar a planta, vai acender esse LED vermelho, né, e vai mostrar essa mensagem no display. E se a umidade estiver nem tão seca e nem tão úmida, ela vai estar como moderada, né? Como é o caso aqui agora. Eu vou regar aqui, ó, para vocês verem. E a gente pode ver aqui, ó, que ele já identificou que a umidade está boa, né? Acendeu o LED verde. Então significa que a nossa planta, beleza, ela tá úmida, né? Já conseguimos fazer aqui o controle da umidade do solo. E a gente pode visualizar essas mensagens aqui também, ó. Solo úmido. E se você curtiu esse projeto, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas. E agora eu vou estar mostrando para vocês como foi o procedimento para a realização desse projeto. Então, pessoal, esse aqui é o diagrama do circuito físico que está montado na protoboard. E o que a gente tem aqui, ó, o display esse aqui é um display de 2 linhas e 16 colunas. Ele vai mostrar a mensagem, a mensagem em relação à umidade, se a umidade está boa, se ela está baixa, se ela está moderada. Aqui a gente tem um potenciômetro que está conectado nesse display aqui também, que vai ajustar o brilho da tela do display. A gente tem os LEDs que estão ligados às portas digitais aqui do Arduino, que vão corresponder a cada nível de umidade. Para cada nível de umidade a gente vai acender um LED, né? Isso aqui lembrando que isso aqui a gente poderia, por exemplo, conectar uma carga aqui, né? Não necessariamente poderia ser um LED, né? A gente poderia construir um sistema de irrigamento, por exemplo, um regador, né? E ao a umidade estar baixa, ela dá um comando para ligar um regador, né? Para ligar uma mangueira para regar a planta, né? E aqui a gente tem o sensor de umidade. O único detalhe aqui é que eu não achei aqui no Tinkercad o módulozinho que faz a comunicação entre a placa do Arduino e o sensor de umidade, né? Mas é basicamente a ligação desse módulo é a alimentação, que é os 5 volts e o GND, e a porta analógica, né? Então qual que é a diferença? O módulo que vai estar entre o Arduino e o sensor de umidade, ele vai ter esses 3 pininhos aqui, ó. Então vai ter a entrada analógica, que é o valor da umidade, ele é um valor que ele varia, né? Então é um valor analógico, e ele tem alimentação. A diferença é que aqui eu estou utilizando um módulo que vai ter essas 3 entradas e vai ligar a saída desse módulo, vai ser ligado no sensor de umidade. Mas nesse caso aqui eu não precisei utilizar o módulo na simulação, né? Mas depois eu mostro para vocês na montagem como é que está feito isso aqui. É bem simples. A montagem é bem simples. Eu vou estar disponibilizando esse diagrama aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Então a gente tem esses 2 pinos que são a alimentação do display. Aqui a gente tem 4 pinos de controle, né? Esse pino RW eu coloquei ele no GND. Por que eu coloquei ele no GND? Porque eu só vou escrever no display, eu não vou ler as mensagens do display, as informações que estão no display. Então, como ele vai ser utilizado somente para escrita de dados, eu posso colocar ele aqui no GND, que eu economizo inclusive portas aqui no Arduino. Esse pino aqui é o brilho do display, que vai estar ligado ao potenciômetro. E eu tenho outros 2 pinos de controle, que são o RS e o Enable. Em relação ao display, são todas portas digitais aqui do Arduino, né? O único valor analógico que vai ter no caso é o valor da umidade, que vai estar vindo aqui do sensor de umidade, vai estar conectado aqui.
Né, então aqui, ó, eu estou utilizando 4 bits de dados aqui, o bit D4, D5, D6 e D7, conectado aqui também nas portas do Arduino, nesse caso a porta 8, 9, 10 e 11. E aqui nos LEDs eu estou conectando então o anodo do LED, os anodos, né, dos LEDs, eles vão também nas portas digitais do Arduino, porque é digital, porque no caso o valor da umidade ele é analógico, mas mandar o LED acender ou mandar o LED desligar é um sinal digital, né? Ou ele acende ou ele desliga. Então 0 e 1. Então agora eu vou para a IDE do Arduino para mostrar para vocês o código que foi utilizado. Então o código está aqui, pessoal. Eu vou estar disponibilizando ele na descrição do vídeo. Ele também vai estar lá no meu GitHub para quem quiser dar uma olhada. Então aqui a gente, primeira coisa, importamos a biblioteca Liquid Crystal, né, que é a biblioteca do display. Vamos definir as portas em relação ao sensor de umidade. Então a gente tem aquela porta analógica 0, que vai ler o valor da umidade, e os 3 LEDs, que estão nos pinos digitais aqui, 5, 6 e 7. As portas do display, a gente está utilizando esses pinos aqui, você pode utilizar conforme for a sua preferência. E o valor analógico, eu inicializei ele aqui, né? Na verdade eu não inicializei ele em 0, né? Eu só simplesmente criei a variável, que vai ser o valor da umidade, né? O valor correspondente da umidade ele vai estar armazenado nessa variável. E aqui eu instanciei um objeto, chamei de LCD, que é um nome padrão utilizado, né, quando se trabalha com o display LCD. Então a gente criou um objeto, aqui um objeto do tipo Liquid Crystal, que está relacionado à biblioteca aqui, né? E a gente atribuiu os pinos, que a gente já definiu aqui como constante. Beleza. O setup, a gente definiu o que é entrada e o que é saída. O baud rate que a gente vai estar utilizando é 9600. O que é entrada e o que é saída? No caso, a entrada de dados é o valor do sinal analógico. E a saída são os LEDs. Então, o que vai entrar de dados é o valor da minha umidade. E com esse valor que entrou de informação, eu vou fazer alguma coisa na saída, né? Que nesse caso são os 3 LEDs. E também inicializei o display. Ele é um display que tem 16 linhas e 2 colunas, por isso que eu coloquei aqui. Próximo passo, então, a gente vai ler os valores da entrada do que se chama valor analógico. O que vai ser isso? Vai ser o valor da umidade, né? Então a gente chamou esse método aqui chamado analog read, né? Então ele vai ler o que vai estar sendo armazenado no pino sinal analógico. Qual que é o pino sinal analógico? É o que está conectado lá na nossa porta A0 do Arduino. Então ele vai ler esse dado, que é um dado analógico, e vai armazenar esse dado dentro dessa variável. E esse dado é o valor correspondente da umidade. Depois vamos limpar o display através do nosso objeto aqui LCD, utilizando o método aqui clear. E vamos também aqui mostrar no monitor serial a porta analógica e o valor analógico, que é o valor da umidade que está sendo lido, né, dentro daquela porta analógica A0. E aqui a gente define os limites. Esses limites, eles podem ser alterados e eles dizem respeito à sensibilidade do sensor. Então, dependendo como eu configuro esses limites, eu posso, por exemplo, se a umidade do que ele está medindo é uma umidade baixa, dependendo do valor que eu coloco, eu posso colocar mais ou menos água para ele mudar de baixa para moderada. Esses limites influenciam no valor que ele identifica de umidade. É lógico que esses limites têm que fazer sentido dentro do contexto de vocês, né? Então aqui eu utilizei para uma umidade boa o valor analógico de entre 0 e 600, maior que 0 e menor que 600, no caso entre 1 e 599, sinal que a umidade está boa. Então ele vai imprimir umidade boa no display. No nosso monitor serial ele vai dizer que o solo está úmido, beleza, e vai acender aqui o LED verde. Lembrando que eu estou também com essa função aqui apaga LEDs, porque
quando eu vou acender um LED, eu tenho que apagar os outros. Eu não quero que fique mais que um LED aceso. Essa função apaga LEDs, ela está definida aqui embaixo. Ela retorna vazio e ela basicamente apaga todos os LEDs. Então, antes de eu acender um LED, eu tenho que apagar todos. Então, apaguei todos, acendi somente um. E se o valor estiver nesse intervalo, vai ser o LED verde. Se estiver nesse intervalo, entre 600 e 800, vai ser o LED amarelo. Lembrando que primeiro, então, vamos supor que eu estava com a umidade boa, então eu estava com o LED verde aceso, a umidade foi moderada, caiu para moderada, vou apagar todos os LEDs, no caso o LED verde nesse caso, e vou ligar o LED amarelo, né, através do comando aqui Digital Write, né, do pino LED amarelo, que eu defini aqui em cima, os pinos de cada um dos LEDs, e vou escrever no display umidade moderada, e a mesma coisa eu vou estar fazendo pro LED vermelho, e ele vai executar isso a cada 100 milissegundos. Então, lembrando que os valores de umidade você pode estar alterando e isso vai mudar a sensibilidade do display de vocês. Entre o que ele identifica, o que é úmido, o que é seco, né? Isso você pode estar alterando. Lembrando que esses valores que você vai estar alterando, eles têm um limite de 10 bits, então vai de 0 até 1024. E você pode estar utilizando esse projeto em outras aplicações, como o controle do consumo de energia, né? Que quando a umidade está muito elevada, pode ser necessário a utilização do ar-condicionado e aí você aumenta o gasto com energia. Então você pode, através do controle da umidade, controlar o teu consumo de energia. Você pode fazer o controle da prevenção de móveis e de objetos, que conforme a umidade aumenta também, dependendo do material de um móvel ou de um objeto, dependendo do material que ele é fabricado, pode estar danificando, né? Então você pode estar fazendo o controle de umidade também em relação a isso. Vai da tua criatividade, né? Então o projeto está aí, eu vou estar disponibilizando ele no meu GitHub para quem quiser acessar, e você pode usar ali da sua criatividade para aplicar ele nas mais diversas coisas. E mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que gostam desse mundo também, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.